Criador, Regenerador. Estamos aqui, Senhor, para sermos ajudados por Ti. Tua palavra é que nos faz aquilo que precisamos ser. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Tua mão santa e poderosa seja estendida sobre nós para nos regenerar, nos limpar, nos lavar, nos redimir de toda mancha, de todo pecado, de todo mal. Ajude-nos a olhar para Jesus, para a Tua palavra. Ela é que nos purifica, ela é que nos faz o que devemos ser. Traga bem juntinho de nós nesta noite, para eliminar as bactérias ruins de nossas vidas, queimar as bactérias venenosas do mal. Tua palavra é o fogo que queima o pecado, queima o diabo, queima as coisas ruins. Faça isso por nós mais uma vez. Ajude meus irmãos aqui, os irmãos que estão pela internet. Com o perdão de nossos pecados pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus abençoe vocês que estão aqui, vocês que estão pela internet. Nós tivemos aí o último decreto da prefeita liberando 30% da igreja, mas é difícil saber se já chegou 30% ou não, né? Então fica assim. Uma família, um de cada família, se você deseja vir, venha. Um de cada família nos cultos, semana, domingo, sabendo que quem está no grupo de risco não deve vir, é proibido pelo decreto da prefeita. Grupo de risco é acima de 60 anos e criança, não deve vir. Mas um de cada família, acho que dá os 30%, né? Um de cada família. Se desejo, não é? O que é bom, é ruim ficar em casa, mas pelo menos enquanto passa esse mau tempo, remedeie um pouco, né? Remedeie um pouco. Deus abençoe. Vamos então nos colocar em pé. Agora você que venha, não esqueça de trazer a máscara. É decreto da prefeita, usar máscara e assentar distante um do outro no santuário. Os diáconos aqui vai coordenar isto. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Estamos estudando o primeiro selo. Tem sido para nós um tônico muito bom. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Senhor Jesus, ajuda-nos a aproximar da Tua palavra com temor e tremor em nossos corações. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados, pedimos. Tua ajuda, Teu socorro. Tua palavra é o socorro de nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, você que está em sua casa, faça do seu lar um santuário. Faça do seu lar um santuário. Vamos abrir a Bíblia ainda em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, verso 1 e verso 3. Nós vamos prosseguir o estudo nesta noite do primeiro selo, na página 33, parágrafo 230. E o profeta trata desse assunto aqui de Malaquias capítulo 4, verso 1 e verso 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, o dia do Senhor. Dia em que o Senhor
irá tratar com a terra, né? Tratar de purificar a terra. Ou seja, vai liberar. Porque Deus não é mau. Ele libera o homem purificar a terra, né? Isso é chamado na Bíblia pelos profetas, inclusive do Velho Testamento, Naum, Oséias, Joel, Miqueias, eles chamavam esse dia do Senhor, dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia em que Deus liberará para esta terra ser purificada, é o dia que Ele tratará com essa terra, tratará de purificá-la. Então, aqui o profeta Malaquias dizendo, porque eis que aquele dia, o dia do Senhor, do zelo de Deus, não queiramos estar aqui para assistir o dia do Senhor. Será terrível demais. Veja, o profeta Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, parece que ele amildou os olhos de profeta e viu. Quando um profeta abre a boca e fala alguma coisa, é porque ele viu Deus mostrar a ele aquilo que ele está falando. O verdadeiro profeta de Deus nunca abre a boca para falar coisas de sua suposição, ele supõe, não. Ele abre a boca para falar aquilo que Deus mostrara, como se mostra num vídeo. Principalmente os profetas da Bíblia, não é? Então Malaquias viu esse dia e eu creio que ele amildou os olhos proféticos e disse, aquele dia vem ardendo como forno, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará. Queiramos estar aqui nesse dia, não, amados. Diz o Senhor dos Exércitos, aí termina o verso 4, ele dizendo, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, somente cinza sobrará sobre a superfície dessa terra. Aí no verso 3 ele disse, e pisareis aos ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Pisarei na cinza dos ímpios. Por que ímpio? Porque não quiseram se acertar com Deus. Infelizmente vão se tornar cinza no dia do Senhor, que Ele virá para tratar com essa terra, para limpar essa terra, purificar, ou seja, liberar o homem de explodir a bomba atômica, e os vulcões brotarão, arrebentarão com as suas lavas. E o profeta Malaquias, acabamos de ler ele dizendo, abrasará, será um dia terrível, será ardente como forno. Forno. Você pensa em coisa horrível? Horrível será o dia do Senhor. O dia do zelo de Deus para com essa terra. Ele liberará. Vai dizer ao homem, já que você não quer paz, não quer ouvir a minha voz, então eu vou purificar tudo isso aqui, o cosmos, a ordem social, eu vou purificar e vou criar uma nova geração para pisar, para reinar, para morar sobre a nova terra que eu vou purificar. Aqui não tem jeito mesmo, aqui não tem jeito. Nós estamos acabando de assistir no nosso cenário brasileiro, não é? Aqui não tem jeito para homens justos governar. Ou cede ou é caçado, né? Ou cede a pressão política que reina, que impera, ou serão caçados.
né? Ou cede ou serão caçados, punidos. Mas para o cristão que conhece a Bíblia, que ama a Bíblia, há uma vingança de Deus para purificar essa terra, e Ele então estabelecerá aqui novos céus e nova terra, nova ordem social, nova ordem econômica, não é? Mundial, a ordem mundial que vai funcionar, ou a ordem mundial que vai funcionar, não é esta projetada pelo chefe da igreja lá de longe, não. A igreja nominal, chefe da igreja nominal humana. Essa ordem, Paulo profetizou dela, lá em 2 Tessalonicenses 5. Ele disse: vai haver paz e segurança por um pequeno tempo. Quando eles disser que há paz e segurança, implantamos a nova ordem, o que Paulo diz, profetizou? Haverá repentina destruição por esse dia do Senhor, promovido pelo próprio homem. Pelo próprio homem. Lamberá essa terra. Acabamos de ler o profeta Malaquias dizendo: não vi restar, na visão que Deus me deu do fim, não vi restar nem raiz e nem ramo, somente cinzas, e os justos pisarão nas cinzas dos ímpios. Aí então vamos ler, continuar lendo a mensagem, o primeiro selo, página 33, parágrafo 230. Você que está em sua casa, pega aí a mensagem, o primeiro selo, parágrafo 230. Tanto essa é impressa em Goiânia, quanto a da Voz de Deus, o parágrafo é o mesmo, viu? O profeta dizendo assim: aí está você, esta é a palavra do Senhor, Ele prometeu isto. Aí você vê o jogo do xadrez, as pedrinhas caindo no lugar. O próprio homem no seu quebra-cabeça corre daqui, bate dali, bate dacolá, promovendo para que esses acontecimentos se cumpram do jeitinho que a Bíblia prometeu. O profeta disse, ele, Deus, né, prometeu isto deve vir. O dia do Senhor é iminente, deve acontecer. Feliz de nós em vigiar o que está escrito. Não ficará nenhum tio, nenhum jota da Bíblia sem que seja cumprido. O profeta diz, isto deve vir. E agora, se você observar como isso acontece, Mombrana disse, é lindo como Deus o faz. Ver o quadro, né? O lado dos filhos de Deus é lindo. Como o profeta Malaquias disse, o grande para os filhos de Deus, porém para os não filhos será terrível. Grande, lindo, porém terrível para quem ficar. Mombrana disse, é lindo como Deus o faz. A noiva vai com o noivo, a noiva é a igreja eleita, não é? E então depois o ímpio é queimado com fogo voraz. Esse fogo é o próprio fogo atômico. Quem criou isto? Foi o ímpio. A bomba atômica, não é? Juntando esses elementos e fizeram-na de uma forma que não tem como desativá-la. O criador da bomba atômica chegou a suicidar quando a primeira que ele fez explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki e matou milhares de pessoas. Ele bateu na cabeça e disse, que eu fui criar? Arma para matar o homem, para matar meu próximo. Ele suicidou, diz a história, ao ver o que ele criou, que não tem como desativá-la mais. Urânio, mais coisa e mais coisa, não é? Juntando
e explode e joga essa radioatividade que onde os raios entram, ela vai junto e vai derretendo tudo onde ela atinge. O povo hoje está com medo do coronavírus. Você tem que ter medo do dia do Senhor. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Me ajuda aí. É Malaquias, né, que fala que vai derreter. É Zacarias? Não. Zacarias 14, verso 12. 14, é Zacarias. Abre a Bíblia aí. As pessoas estão com medo do coronavírus. O que já foi comprovado que pessoas de risco, que estão mais sujeitas a ser atingidas, ou seja, atingidos todos estão vulneráveis, mas a morrer por esse coronavírus são comprovadamente os acima de 60 anos e crianças e aqueles que têm recém-cirurgia, estão com baixa imunidade. Mas essa aqui, de Zacarias 14, verso 12, isto é que devemos temer, minha gente. Abra sua Bíblia, você está em casa com a família, abra aí. Zacarias 14, verso 12. Esse é o zelo do dia do Senhor, veja aqui, ó. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca, enquanto eles caminham, será dissolvida a sua carne, enquanto eles caminham nas ruas, em casa. O que é isto? Radioatividade da bomba atômica. Você que já assistiu aquele filme O Dia Seguinte, você lembra aquela moça ia se casar no dia seguinte, quando a bomba explodiu, só apareceu a caveira dela, a caveira daquele casal e tantos outros que estavam por ali, não é? Derreterão. Isto sim devemos nos preocupar. Tudo bem, coronavírus, essas doenças, temos que ter precaução. Estamos reunidos aqui na igreja, cadê meu filmador? Passa aí, está todos aqui de máscara, os que vieram, obedecendo as regras da prefeita, não é? A Bíblia disse: obedecei vossos governantes. Estamos aqui obedecendo, todo mundo de máscara no rosto, não é? Os que estão aqui assistindo, ele liberou 30% da igreja congregar, não é? Todos os cultos. Então estamos aqui, tem o álcool gel ali, tem o tapete ali na entrada com umedecido, com água sanitária, tem um medidor de temperatura ali na portaria, você entra e é medido ali pelo diácono que estiver ali na portaria, e esses critérios, não é? Isso é o que cabe a nós. Porém, o que você deve temer é a palavra de Deus. Que se nós tivermos os critérios mecânicos só, e não tivermos os critérios espirituais, ninguém será livre desta catástrofe maior que cairá, que varrerá a terra, que será o dia do zelo de Deus. Fogo que lamberá a terra, fogo atômico, radioatividade que lamberá onde estiver ser humano, carne, será dissolvida. Acabamos de ler Zacarias 14, verso 12. Derreterão enquanto andam. Então o profeta diz, então vamos voltar ao primeiro selo. Vamos ler de novo o parágrafo 230. Aí está você. Esta é a palavra do Senhor. Ele, Deus, prometeu isto. É porque Deus é mau que vai liberar, destruir a terra? Não, é o homem, a competição do homem. E isto deve vir forçosamente.
João 3,16. Deus não queria que isso sucedesse. Porém, eles não creem, né? E agora, se você observar como isso acontece, para o lado do justo, que luta para ser justo, conservar justiça espiritual, ô irmão, cada vez que errarmos, devemos pôr a cara no chão e pedir perdão para Deus e dizer: Deus, lava-me. Eu quero ser julgado pela sua palavra aqui, para não ter que enfrentar o dia do Senhor. Será lindo para quem for purgado aqui pela palavra, como Pedro disse, somos julgados aqui para não sermos condenados lá no trono branco. É lindo como Deus o faz. A noiva vai com o noivo no arrebatamento, ou haverá um arrebatamento, gente. Vamos lembrar disto, antes de você te liberar a pecar, lembre, haverá um arrebatamento. A noiva vai com o noivo, a noiva é a igreja, chamada de noiva de Cristo. E então depois o ímpio, que não submeteu à palavra, porque Deus ele não é delegado para obrigar a pessoa a obedecer à palavra dele. Ele é democrático. Ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Deixou a palavra, como ele deixou lá no jardim do Éden para Adão e Eva, disse: o dia que você comer dessa árvore proibida, você morrerá. É você que vai morrer com a sua própria mão. A árvore da vida está diante de nós, que é a palavra de Deus. E a árvore da ciência do bem e do mal, que estava lá no Éden, está diante de nós hoje, que é o diabo. Pecado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É a árvore da ciência do bem e do mal, continua diante de nós, seres humanos. Somos nós é que pegamos através de nossa livre escolha, e aí pereceremos. Teremos que enfrentar o dia do Senhor, que não restará nem raiz, nem ramo que possa vingar, como diz o ditado, vingar, estar de pé diante do dia do Senhor. Se tornará tudo em cinzas vulcânicas. Então a noiva vai com o noivo, e então depois o ímpio é queimado com fogo voraz, e depois o fogo será a guerra do Armagedon. Cada nação hoje tem sua bomba nuclear preparada para se proteger, mas vão explodir uma contra a outra, uma nação contra a outra. E este é o fogo que acabamos de ler, Zacarias 14:12, radioatividade derretendo as pessoas enquanto caminham. Esse é o zelo, é Deus liberando o homem, se explodir um ao outro e todos se tornarão em pó, e Deus criará uma nova gente. Mas antes que isso aconteça, haverá um arrebatamento, haverá um rapto. Antes que isso aconteça, Ele tirará a sua gente. A Bíblia diz que essa gente, São Pedro disse, é uma gente especial, zelosa de boas obras. Será tirada antes do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, Ele tirará esta gente para não sofrer a grande tribulação. A noiva não passará pela grande tribulação, não enfrentará o dia do Senhor. Ela é tirada antes, a palavra a tirará no arrebatamento antes. Oh, amados, é importante demais nós nos encontrar em Cristo. Tudo que o diabo trabalha 24 horas por dia contra nós é para nos tirar de Cristo. Nos tirando de Cristo, estaremos sujeitos a ter que enfrentar o dia do Senhor e nos tornar múmia, nos tornar cinzas vulcânicas. Não há outro lugar. Veja, e depois do mundo ser purificado, que acabamos de ler, né, na Bíblia, Zacarias, Malaquias 4,
Zacarias 14, verso 12. Reproduz a si mesmo, a terra reproduzirá. São Pedro capítulo 3, vamos ler lá. É bom ler a Bíblia junto com o profeta, porque você lendo a Bíblia, você vê o que o profeta está falando. Ele está falando baseado em quê? Um profeta não fala nada de si mesmo. Quando ele fala, ele está baseado em algo na Bíblia. Um falso profeta é que fala baseado no seu conhecimento técnico, sua suposição. Mas um profeta de Deus, tudo que ele fala tem base, tem respaldo. Tudo que ele fala, só você procurar na Bíblia que você vai encontrar baseado em que ele está falando aquilo. Pedro foi um profetinha da Bíblia. Existem aqueles profetas de maior escala e temos os profetas de menor monta. Pedro foi um desses. Ele disse assim, verso 5, segundo Pedro capítulo 3, verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Verso 6, segundo Pedro, capítulo 3, verso 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, o mundo antediluviano, coberto com as águas do dilúvio. Agora no verso 7, Pedro profetizando para agora, o dia, 2000 anos depois dele, e que é agora o dia que estamos vivendo, ele disse: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra. Qual é a palavra? A mesma palavra que condenou o povo antediluviano, é a mesma palavra que permanece viva para condenar o povo desse dia final. Verso 7. Mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É ou não é o que Malaquias falou, que acabamos de ler? Falando a mesma coisa, ele viu a mesma coisa que Malaquias viu, capítulo 4 de Malaquias. Se guardam, está guardado, ó mundo, ó terra, ordem social, senhorinhas, senhorzinhos, continuem pecando, continuem nessa vida alheia a Cristo. Pedro disse: estão reservados, céu, a terra, a ordem social, estão guardados como tesouro para o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Aí ele disse: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós já passamos 2 dias depois que Pedro pregou isso, porque 1000 anos para nós é um dia para Deus. E ele disse lá que breve viria, e já passou 2000 anos para nós. E aí ele disse no verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas sabe por que ele é tardio ao ponto de vista humano? Porque ele é longânimo para conosco. Se não fosse a longanimidade de Deus, nós nessa última era não existiríamos. Deus foi longânimo, dispensou para nós 7 eras, 7 períodos, para salvar os gentios. Longânimo para convosco. O que é longânimo? É ser bom, paciente, não querendo que algum se perca. Deus não quer que ninguém se perca, gente. Pare de estar culpando Deus de destruir o mundo. Quem destrói o mundo é o homem. Não foi Deus que criou a bomba nuclear, foi o homem. Quem vai explodi-la não é Deus, é o homem. Deus simplesmente liberará, porque não tem como o mundo existir como está. Deus vai simplesmente dizer: eu entrego as suas paixões, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso 18. Eu entrego vocês, eu viro as costas para o mundo, e vocês
vão se explodirem a si mesmo com as armas que vocês mesmos construíram. Veja, o Senhor, verso 9, não retarda a sua promessa. Passa o tempo, mas Deus lembra dela. Você lembra de Israel? Passou 430 anos que Deus houvera prometido a Abraão que ele redimiria a sua semente, os hebreus. Muitos lá debaixo do lápego de Faraó diziam: Deus esqueceu da promessa que ele fez a Abraão, nosso tataravô, há 400 e tantos anos. Deus esqueceu, ele prometeu que a sua semente peregrinaria e ele enviaria o libertador. Cadê o libertador? Cadê o libertador? Pedro disse: Deus, ele não esquece, o Senhor não retarda a sua promessa. Retarda os nossos olhos, que é o nosso querer, mas diante do cronômetro dele, ele retarda de acordo com o nosso cronômetro, que nós queremos tudo a ponto de toque de botão. Mas no cronômetro de Deus, o relógio de Deus funciona tic-tac do jeitinho correto. Deus não retarda, porém Ele vela, Ele zela pela sua palavra. Veja, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Irmão, vamos ser mais gratos a Deus pela longanimidade dEle. Ele podia ter me fulminado ontem, Ele poderia ter te fulminado ontem, porém Ele disse: não, eu vou dar mais uma chance para ele, vou perdoar ele mais uma vez, vou perdoar ela mais uma vez. Devemos ser pessoa mais grata, dizer: Deus, o Senhor me poupou mais uma vez. Jesus, me ajude a eu te amar mais, Jesus. Aquela hora que eu errei ali, ninguém viu, mas o Senhor viu. O Senhor poderia ter descido uma rajada e ter me fulminado bem ali, mas a sua longanimidade esticou paciência para comigo mais uma vez. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Quem é ruim sou eu, mas o Senhor é bom demais. Oh, meus amados, já pensou Deus suportar o pecado desse mundo já por 6.000 anos? Todo o tempo você lê a Bíblia, desde Gênesis, o homem foi mau. Logo que Deus criou o homem, ele já começou a disputar, querer disputar até com o próprio Deus. Nimrod criar uma torre para chegar ao céu sem precisar de Deus. E assim por diante, o próprio Lúcifer, criado por Deus, querer edificar um reino, criar um reino maior do que o de Deus. Tudo o espírito de competição, e isto foi cravado na alma dos seres humanos, que até hoje o mundo é girado por competição, ao ponto de querer competir até com o próprio Deus. Isso é Lúcifer que fez isso. Porém o Deus do céu continua longânimo. Ele olha para nós, ele fala assim, ele meneia a cabeça e fala: tadinho dele, querendo disputar comigo, tadinho dos humanos, mas por causa dos escolhidos eu vou ser longânimo para convosco. Veja o final do verso 9: não querendo que alguns se percam. Gente, não é Deus que quer que nós nos perdemos, nunca. Aí você lembra de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para vir sangrar, morrer por nós, para que todo aquele que nele crer, que conseguir crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que conseguir crer nele não seja destruído. Ele não quer que ninguém se perca, ele sangrou para salvar a todos, não querendo que ninguém se perca, senão que todos, e que é todos, a palavra todos é todos, gregos, troianos,
pobres, ricos, grandes, pequenos, né, amarelo, branco de cor, senão que todos venham a arrepender-se. Você sabia lá em Gênesis 4 que Deus não queria nem que Lúcifer se perdesse? Que é Caim, a semente de Lúcifer. Leia lá Gênesis 4 para você ver. Quando Caim estava com o semblante caído, Deus chegou para ele e disse: Caim, eu te amo também, Caim. Por que você está com o semblante caído? Conserta, arrepende que eu te salvo também. Tem uma chance para ti também, Caim. Eu amo, eu não sou mau, eu amo. Mas Caim não quis. Deus deu chance até para Caim. Deus dá chance para todos. Estamos lendo aqui, não querendo que algum se perca, senão que todos, engloba todos. Nós, seres humanos, é que discriminamos. Deus pode salvar meu filho, mas não pode salvar o filho do outro. Deus pode salvar a minha esposa, mas não pode salvar a esposa da outra. Ela se tornou uma capetinha, então tem que ir para o inferno. O filho do vizinho tornou um capetinha, tem que ir para o inferno. O meu não, o meu tornou um capetinha, mas é meu filho, não pode ir para o inferno não. Nós, seres humanos, é que fazemos essas discriminações. Porém Deus, que é Deus, Ele olha do vermelho através do vermelho e vê do lado de lá branco. Deus é bom. Deus não é mau como os homens são maus. Os homens trabalham por conveniência. Quando lhe convém, eles intercedem. Quando não lhes convém, eles condenam. Essa é a arma do homem. Porém Deus não é assim. Deus trabalha pela arma do sangue. Sangue, graça, favor imerecido. Graça, sangue, graça. Oh, amado, já pensou se nós dependêssemos de salvação, dependêssemos do homem? Meu Jesus, se nós não caíssemos na graça do homem, seríamos fulminados. O homem faz panelinha. Se não entrar na panelinha dele, ai de quem não entra, está perdido, fulminado, discriminado. Porém Deus não tem panelinha, Ele tem um panelão só. Coloca todo mundo ali debaixo do sangue. Debaixo do sangue. Ele traz o mendigo da sarjeta. Do prostíbulo Ele traz a prostituta. Do latrocínio Ele traz o ladrão. Das altas camadas Ele traz o rico, o bonito, o feio, o pobre, o cego. Ele coloca tudo na sua panela e disse: vocês podem ser redimíveis. Esse é o nosso Deus. Não querendo que algum se perca, senão que todos venham ao arrepender-se. Então Pedro prossegue no verso 10: mas o dia do Senhor virá. É isso que Malaquias acabamos de ler. O dia do zelo, que Deus resolve liberar o homem a explodir essa terra. Ela não aguenta mais. Não aguenta mais. Deus dá uma chance, o homem não abraça a chance. O homem diz assim: não, eu prefiro viver como estamos. Não vamos mudar de ritmo. Vocês viram o nosso Brasil, né? Deus ofereceu uma chance de mudar de conduta, parar com essa compra e venda de cargos políticos. Mas os homens estão habituados. Não, se não fizer assim, nós caça, nós tira fora. Está flexibilizando, vai ter que ceder. Mas isso é coisa do homem. Isso não é novidade. Isso é coisa do homem. O homem cria seu próprio caminho e ai de quem queira mudar. Os vossos caminhos, disse Deus, não são os meus caminhos. É diferente. Quando você vê o homem bitolado num caminho, pode saber que o caminho de Deus é diferente. É o contrário daquilo. Quando você vê a sociedade bitolada numa coisa, pode saber que a maneira de Deus é o contrário. Ele disse: os vossos caminhos não são os meus caminhos. O
caminho do homem é um caminho da conveniência, do pecado, da perversão. O caminho de Deus é o caminho do alto, da santidade. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que ele usou isso? Ladrão de noite. Porque o ladrão de noite, ele vem à noite. O dono da casa está dormindo. Não espera. Jesus virá como ladrão de noite. Surpresa. Ladrão é surpresa para o dono da casa quando ele chega. Que o dono da casa não sabe o dia, a hora que o ladrão vem, então acostuma e dorme. E às vezes até nem tranca a porta da casa. Esquece. Nunca entrou ladrão, vou preocupar muito com trancar a porta, não. Mas um dia ele pode chegar. Se não vigiar, ele pode chegar e te pega de surpresa. E assim Jesus, Pedro aqui profeticamente, usou esse termo. Jesus virá como ladrão de noite. Ou seja, de surpresa, quando todo mundo estará despercebido. Porém, o Espírito Santo foi enviado para nós, para nos fazer apercebido, olhando aos sinais. Os sinais do dia a dia que estão caindo sobre a terra, deve nos fazer acordar e trancar a porta da casa, porque o ladrão pode vir uma hora dessa. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando todos estão relaxados, despreocupados, brigando em torno de coisas naturais, brigando um com o outro em coisas, par de sapato de coisas naturais, terrenas, dinheiro, 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 razão, 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 egocentrismo, brigando por causa do ego, do ego, do ego, do ego, igual aquela mulher. Jesus, veja a briga nossa de seres humanos, é essa. Jesus, eu quero que meus 2 filhos sentem lá no céu à sua direita, brigando por causa disso, conveniência, status, fama, dinheiro, mulher, brigamos, matamos, morremos por causa disso. Oh Deus, tira nosso foco dessas coisas, Pai. Muda nosso foco. Põe o nosso foco na sua palavra. Porque o Senhor virá, está escrito aqui, que o Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, virá quando as pessoas, a igreja, estarão tão despreocupadas com a sua vinda. O ladrão de noite vem quando o dono da casa não está percebido, acostumou tanto que deixa até a porta destrancada. Jesus virá assim, quando a igreja acostumou tanto com dizer que Jesus virá. Isso passou centenas de anos, milênios, e não aconteceu, acostuma. Deus, ajuda-nos a não acostumar com a sua palavra. O maior perigo do ser humano, que o ser humano incorre, é acostumar com o perigo. Viaja e nas estradas, rodovia está lá 80 por hora, 100 por hora, 110, 120 por hora. As rodovias brasileiras, até 120. Mas a gente acostuma, põe 140, 160 e não dá acidente. A gente não dá conta mais de andar 120, 110, 100, 80. Não dá conta, porque acostumou. Ultrapassar a velocidade, não aconteceu nada, mas um dia pode acontecer. A gente acostuma com o perigo. O maior perigo é acostumar com o perigo. Pecamos, Jesus é bom, vem e perdoa, peca, ele vem e perdoa, peca, ele vem e perdoa. Nós acostumamos, logo ele vem como ladrão de noite, estaremos despercebidos, desatualizados com o espiritual. Ô igreja, é tempo de nos reatualizar com a palavra de Deus, porque Ele está vindo, sinais no cenário do dia a dia está mostrando que Jesus está vindo.
Quando as pessoas estão tão ocupadas com outras coisas. As pessoas hoje estão ocupadas, enredadas, atarefadas com outras coisas. Eu chego até a temer, eu como pastor chego até a preocupar, temer, quando liberar todo o povo para congregar, se muitos não vão ficar ocupados lá, vai dizer, passei esse tempo sem congregar, vou continuar passando mais tempo. Acostuma, o ser humano acostuma com tudo. Acostuma com tudo. Gente, aqui eu estou lendo para vocês, segundo Pedro, capítulo 3, verso 10. Ele virá como o ladrão de noite. No momento em que as pessoas, a igreja, que aplica mais à igreja, porque o mundo não espera ele vir de jeito nenhum, mas a igreja que diz esperar a segunda vinda de Cristo, mesmo entre aspas, mas é a igreja. Ele virá para a igreja como ladrão de noite. O que quer dizer isso? A igreja não estará percebida. A igreja estará dormindo de uma forma relaxada, desapercebida, desprevenida, despreocupada. A virgem Nécia dormiu, mas quando tinha enchido a vasilha do azeite, enquanto ela não encheu, ela não dormiu. A virgem prudente, de São Mateus 25. Ajuda nós, Pai. É um momento muito sério, gente, a hora que estamos vivendo. Essa fase aqui das quarentenas, desse coronavírus, isso é um flashzinho que Deus está mostrando para nós, que algo mais sério vai acontecer. Mais sério, isso aqui não é nada em vista do dia do Senhor. O dia do zelo do Senhor é que será terrível. Esse aqui agora é nada em vista do que está para vir. Acabei de ler para vocês agora Zacarias, não é? Pessoa andando se derreterão pelas radioatividades da bomba atômica. Isso é muito pior do que coronavírus. É disso que temos que nos precaver mais. O dia do Senhor virá, virá, virá. Até quando isso vai ficar no verbo futuro? Virá, virá. Será que esse futuro nunca vai tornar presente? Virá, o dia do Senhor virá, Jesus virá. Todo mundo, desde criança eu ouço falar. Jesus virá, o fim do mundo virá, virá, virá. Mas será que isso um dia não vai se tornar presente? Flashzinho, estamos vendo aí, ó. Toda data chega. Pastor Edson Honório que gostava de falar isso. Toda data chega. Isso estava no cronômetro de Deus. Nem uma folha da árvore cai sem Deus permitir. Que eles dizem, esse vírus foi fabricado. Tudo bem, irmão, Brano até profetizou que eles iam fabricar vírus. Mas jamais aconteceria, fabricaria e colocaria isto, ou isso surgiria no cenário, sem que Deus permitisse. Se Deus liberou, porque chegou a hora. Agora eu quero perguntar para vocês, verso 10, essa frase de Pedro, profeta, ele estava falando de uma forma profética. Você sabia que um pastor às vezes prega, ele não é um profeta por excelência, mas o dom profético às vezes pode pegar ele. Pedro não era profeta, ele era apóstolo, mas aqui ele estava falando dentro do dom profético. Pregador às vezes prega, um homem leigo como Pedro, não sabia nem assinar o nome, mas aqui ele estava falando, ungido pelo dom, o dom profético o tomou. O problema é que nós acostumamos muito com o homem e não prestamos atenção no dom profético que às vezes vem sobre o homem. Nós não captamos o que ele está falando sobre o ofício profético. E é aí que perdemos privilégios espirituais. O dia do Senhor virá. Mas até quando ficará no futuro esta frase? Virá. Toda data chega. Se um homem marca uma data e a data que o homem marcou vai chegar, e Deus, na sua cronologia,
A data que ele marca vai falhar. Se a data do homem não falha, quanto mais a de Deus. Bom, amados, o bom é que vigiemos essas datas. O bom, porque Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai, o Espírito Santo. Nem o Filho, que ele não sabia. É o sétimo selo, dia e a hora, ninguém sabe. O irmão Branham disse: o sétimo selo até hoje não foi revelado, que é o dia e a hora, não foi revelado. Mas que vigiemos. O que o irmão Branham disse depois de pregar? Quando terminou de pregar os selos, entrou no sétimo, no final do sétimo ele disse: igreja, vigie, por não sabermos o dia e a hora que devemos estar atento, vigiando, não criando tonteria, ismo, doutrina tolas, mas vigiando, cuidando de ter uma vida que agrada a Deus. O dia do Senhor virá. Vira para sua irmã que está ao seu lado, para o seu irmão, aí na sua casa, aqui na igreja, disse: irmão, o dia do Senhor virá. Não esquece disso não, viu? O dia do Senhor virá. Bom é que lembremos disso todos os dias ao romper da aurora. No culto doméstico, lembremos disso. Você fala para você: Adalto, o dia do Senhor virá. E podemos dizer: já está chegando. Já podemos ouvir o tropel dos cavalos do Senhor vindo. Como ladrão de noite. E mais do que isso, virá como ladrão de noite. O ladrão vem à noite na hora que o dono da casa não está esperando. Jesus virá quando a igreja não está esperando. Tão sonolenta, tão acostumada. Tão acostumada. Eu esperava que muitos irmãos iam dar trabalho para ficar em casa e não entrar na igreja. Eu esperava isso. Muitos irmãos iam dar trabalho para os diáconos mantê-los em casa e não vir na igreja durante essas quarentenas. Mas parece que estão acostumando. Às vezes o irmão me liga. Hoje mesmo uma irmã ligou pedindo, dando a orientação: cuidado, pastor, cuidado que as leis do governo, cuidado com as leis. Eu sei, gente, das leis. Eu sei das leis. Estão preocupados com as leis. Vocês não lembram? Por favor, me ouçam. Eu tenho que puxar suas orelhas também. Vocês não lembram da igreja primitiva, quando Nero, César, imperador de Roma, proibiu ela de congregar? Ali era lei, e eles congregavam escondidos nas catacumbas, nas cavernas. Cadê o espírito da igreja primitiva? Não é por isso que eu estou querendo que vocês vejam, não. Eu estou só falando, cuidado com o comodismo. Não estou dizendo para ninguém vir desobedecer às leis. Eu estou preocupado é que as pessoas estão advogando mais as leis do governo do que a alma. E chega até ligar para o pastor e puxar a orelha do pastor: cuidado, pastor, cuidado, cuidado. Gente, o pastor sabe onde ele está pisando. Ele tem o assim diz o Senhor. Ou nós cremos nisso, ou vai plantar batata. Ou você crê que seu pastor tem o assim diz o Senhor, ou vai plantar batata. Ou você pensa que você tem um irresponsável? Eu quero é puxar a orelha para dizer que nossos pais na fé, leia a história. O irmão Brana fala nas eras. Eles congregavam de noite nos cemitérios, sem luz de elétrica, era luz de lamparina, escondido de César. Mas eles não aguentavam ficar sem ouvir Pedro pregar. Leia, assista aquele filme Covades. Aquele filme Covades. Já dá para você ter uma noção. Eles reunidos no cemitério de noite, escuro lá, luz de vela. Mas ouvir Pedro, eles queriam ouvir o pastor Pedro pregar. Não era por internet, não, era ver ao vivo. Eles tinham fome de ouvir o pastor Pedro, que era o pastor da sua igreja, pregar ao vivo.
Eu preocupo, gente, eu estou preocupado com a conduta. Não é por isso que eu quero que vocês venham desobedecer às leis do governo, do prefeito. Não, a Bíblia nos manda obedecer. Mas o que me preocupa é ouvir certos telefonemas que vêm, é querer pôr medo no pastor. Tenha cuidado. Gente, nós temos uma junta de diáconos aqui que está cuidando da melhor forma. Passa de novo aí, irmão, todo mundo com máscara, lá tem o álcool gel na entrada, tem o tapete lá fora, do jeitinho que o governo, o prefeito pediu, está sendo feito. Eu me preocupo com o comodismo, falta de fome de Deus. Preocupa mais com o que os homens falam do que o que a alma fala. A alma. O que a sua alma está te falando? Está com fome de Deus ou está? Ih, graças a Deus por esse tempo, pelo menos eu não vou na igreja. Sua alma está falando isto? Cuidado, esse dia vai pegar você de surpresa. Se a sua alma está gostando dessas quarentenas, o dia do Senhor vai te pegar de surpresa, viu? Tudo bem, se tem que ficar em casa, fique, mas com a alma triste. Com a alma triste, Senhor, até quando vai continuar essas quarentenas para que eu possa voltar a congregar? Eu quero ouvir o meu pastor ao vivo pregar. A igreja primitiva queria ouvir Pedro ao vivo, por isso que eles reuniam no cemitério para ouvir o pastor dela, Pedro, pregar ao vivo. Assista aquele filme O Covarde, para vocês verem isso. E a história das eras da igreja, o irmão Brana fala. Verso 10, segundo Pedro 3, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Grande estrondo. Que estrondo que é este? Estrondo humano? Estrondo atômico. Grande estrondo. Irmão Brano, a Bíblia diz que esse grande estrondo será num único dia. A Bíblia fala. Você quer ver isso? Será um único dia, uma explosão, porque a bomba vai explodir num único dia. É 3 anos e meio de sequências. Os ais caindo sobre a terra. Mas a explosão vai ser um único dia suficiente, a radioatividade espalhando. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18 para você ver. É um único dia. Falando da grande Babilônia. Sentença da grande Babilônia. Capítulo 18 de Apocalipse. Você tem que temer é o que a Bíblia disse. Oxalá se nós preocupássemos mais no que a Bíblia diz do que no que os homens diz. Volto a repetir, vamos obedecer às leis do governo, mas com a alma angustiada. Como é que está a sua alma diante dessas leis? Está alegre, satisfeita? Seu espírito não está bem, se a tua alma está satisfeita. Nós devemos julgar o nosso espírito pela nossa conduta. Veja Apocalipse 18, a explosão que Pedro diz aqui, no verso 10, né? Se desfarão a terra e as obras que nela há se queimarão, grande estrondo. Aí Apocalipse capítulo 18, do verso 8 ao verso 10, portanto num dia virão as suas pragas a mortes. Num dia, esse estrondo que Pedro profetizou, e aqui João viu isto a olho nu na visão da ilha de Pátimo, apocalíptica, a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra, a explosão atômica que cairá. O irmão Brana profetizou, a Rússia tem uma bomba para ser lançada em cima da grande Babilônia. E Apocalipse 18, verso 8 diz, portanto, num dia, virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte. Fogo é forte o Senhor Deus que a julga. É o dia do Senhor, o julgamento do Senhor é forte. Você tem que temer o julgamento de Deus. Tens que temer o julgamento do homem? Tem. Precisa obedecer às leis. Os discípulos lá na era
nossos pais da igreja primitiva, quando os soldados de Roma pegavam os cristãos reunidos, eles batiam. Leia, assista lá o filme Covarde, vocês vão ver isso. Porém, eles temiam mais eram as leis de Deus. Acabava de apanhar e reunia ali no outro lado. Pedro acabou de sair da prisão e chegou lá, foi fazer culto na casa dos irmãos que estavam lá esperando por ele. Apanhava, Paulo apanhava aqui, era apedrejado aqui, e ia para ali, fazia culto ali. Era proibido, Nero, o imperador romano, proibiu. Não estou mandando ninguém desobedecer às leis, não. Entendo o que eu quero dizer. Eu estou preocupado com seu espírito, está satisfeito em casa. Nós temos que preocupar com o que a Bíblia diz. Isso aqui é profecia. Explodirá a grande Babilônia. Oh, grande imponente Babel, tu serás explodida em um dia. Virão suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela, reis governantes, e viveram em delícias com ela. Qual é a delícia que você quer viver? Com a palavra de Deus ou com a Babilônia? A chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo é fumaça, do seu incêndio atômico. Bom, Brana fala isto. Eu não estou falando abobrinha não. Leia a mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, parágrafo 367 e 368. Profeta, boca de Deus, ele diz que isto é a bomba atômica que explodirá Roma. Anote, Perguntas e Respostas sobre os selos, 367, 368. Num dia, a Rússia, a bomba atômica, explodirá ela com a bomba. Quem falou isso foi a boca de Deus. Amós 3,7, profeta. Num dia, a bomba caia num dia, não demora 2 dias não, solta lá, cai aqui na hora. E a Bíblia diz num dia. Nós temos que preocupar com as profecias da Bíblia, gente. Nós estamos muito preocupados com o bolso sem dinheiro, viu? O que o profeta Naum não. Abacuque disse: ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja vaca na malhada, porém todavia eu, em outras palavras, preocuparei com o meu Deus. Eu preocuparei com a palavra de Deus. Em que é que estamos preocupados, é a minha pergunta. Salvar a nossa pele? Oh, cuidado, pastor, cuidado. Salvar a nossa pele ou salvar a nossa alma? Ouça-me, gente. Verso 9, estou lendo Apocalipse 18. As pragas que cairá em um dia. A bomba sai de lá, não fica andando no ar aí 1 mês, não. É no mesmo dia, no dia. A Bíblia diz no dia. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia. Todo mundo agora está no colo dela, porque ela é a única que tem ouro para pagar a dívida do mundo todo, dar dinheiro, emprestar dinheiro. Todos os governantes estão indo a ela pedir. Sabe o que está reservado para esse povo que idolatra ela, que tem ela maior do que tudo na terra? Viverem em delícia e chorarão, e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, que eles a explodirão. Porém, a irmã Brana disse: antes dessa explosão, Deus tirará a sua igreja eleita da terra. Aleluia! Aí vem o verso 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora, lá falou num dia, aqui já é mais, ajusta mais disso, numa hora veio o seu juízo.
Isso é tão rápido que salta de lá e cai aqui, dentro na mesma hora. Numa hora virá sua explosão. Esse coronavírus aqui, que temos que nos proteger mais dele. É esse aqui que a Bíblia fala. Tudo bem, devemos resguardar desse aqui agora, que está acontecendo, está do momento. Porém, o que a Bíblia promete é trilhões de vezes pior do que esse aqui, coronavírus aqui, gente. E infelizmente nós preocupamos mais com esse que os homens propagam do que o que Deus, que a Bíblia diz. Veja onde está a atenção do ser humano. O que chama a atenção do ser humano é o que os homens dizem e esquecem de ser chamado a atenção do que a Bíblia diz. Por isto que está registrado aqui em Apocalipse, no verso 18, acabamos de ler. Verso 18, acabamos de ler. O que nós lemos aqui? Pessoas preocupadas em salvar sua coisa material. Verso 9, e os reis, esses reis é todos que se ajuntar, se agrupar a ela, ao socorro dela, a mão dela, a ajuda dela. Os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, vão chorar amargamente. E agora, quem nos protegerá? Ela era a única esperança, mas se explodiu, foi explodida. E agora, quem salvará o planeta? Eu quero ver quem dá conta de se livrar da radioatividade da bomba atômica, que acabamos de ler em Zacarias capítulo 14, verso 12. Quero ver aqui, coronavírus, protegendo dentro de casa, mas radioatividade, assista aquele filme. O pastor Joaquim fez ele naquele trabalho lá do o batismo da terra com fogo. Ele passou um flashzinho dele. Aquela moça que ia casar no dia seguinte, quando a bomba explodiu, você vê só a carcaça, os ossos dela, andando na rua, como profetizou o profeta Zacarias, capítulo 14, verso 12. Gente, devemos temer o que a Bíblia diz. É hora de escapar-nos pelo conhecimento que temos da Bíblia. E aí São Pedro, onde está São Pedro? Vamos terminar de ler São Pedro. 2 Pedro capítulo 3, verso 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo atômico, vulcões. Eles testaram a caloria do vulcão, os cientistas testaram, eu vi o documentário, é 1000 vezes mais quente do que o fogo que você acende o palito de fósforo. A caloria das lavas vulcânicas é 1000 vezes mais quente, 1000 ou milhões, mais quente do que o fogo que você risca o palito de fósforo. Ao ponto que a caloria ser tão intensa que vai derreter as pedras. A caloria das lavas vulcânicas derrete até pedra. A caloria do fogo, do tição de fogo, do fósforo, não derrete pedra. Só queima palha. Mas a caloria do vulcão, das lavas, derrete pedra. Veja essas rochas criadas nessas montanhas de vulcões. As lavas que se tornaram rochas de novo, mas eram tudo caldo grosso, caldo vermelho, descendo sobre as serras, montanhas, se tornaram pedras. Quando esses vulcões acordarem novamente, essas pedras derreterão pela caloria de suas lavas que borbulhará. O dia do Senhor será ardente, estremecedor. Os céus passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Pelas lavas vulcânicas. Bem disse o profeta Malaquias, capítulo 4. Eu não vi restar nada, porque não tem como restar. Não vai restar nem rocha inteira, virá tudo aquele caldo. Você já viu o vulcão? Aquele caldo vermelho escorrendo das montanhas.
Ali é caldo de pedra, de rochas, de tudo. Não tem o que não derrete com a caloria. Amados, e vamos terminar o verso 10, Pedro falando para nós. Verso 11 agora: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que pessoa devemos ser lá naquele dia? Não, hoje. Aguardando aquilo. Que pessoas precavidas deve ser eu, adulto. É hora de nos beliscar, gente. Porque quando isso acontecer, não adianta nada nós querer correr buscar socorro. Passou da hora. Você lembra de São Mateus 25? As virgens Nécia correu para buscar socorro, mas o noivo tinha chegado, ficou todas vazias. Hora de buscar socorro é agora. Onde eu parei aqui na mensagem, na leitura? 230? Não saímos do 230? Sexta-feira que vem, então, nós continua, né? Isso aqui é muito importante. Por quê, gente? Eu acho isso... Se isso não for Deus, gente, se isso não for Deus que está nos dirigindo a ler esses selos, por que que nós tínhamos que cair aqui no parágrafo 230 do primeiro selo, justamente na hora que estamos vivendo mundialmente? É porque o Espírito Santo queria nos lembrar de Pedro, segundo Pedro 3, queria nos lembrar de Zacarias capítulo 14, verso 12, porque é a hora, é o momento que estamos atravessando. Gente, se nós não crer que Deus está no comando dessa igreja aqui no Pedregal, nós temos que ser incrédulos demais. As matérias que Deus está nos dando, hoje eu ouvi a palavra do dia falando sobre adultério, e quando a avalanche dessas coisas está varrendo a terra, se Deus não está falando conosco, irmão, nós temos que ser incrédulos demais. Para que Deus nos dirigiu a ler essa mensagem, primeiro selo? Eu não sabia de nada quando comecei a ler isto, mas Deus queria, porque a vacina para animar a igreja nesta hora é os selos. Deus queria nos vacinar, eu não sabia, eu sou humano, falível, mas o Deus que cuida de nós, nos fez fazer esse estudo. E agora vamos brincar com Deus, querer até dizer o que o pastor tem que fazer. Gente, o sumo pastor está aqui. Vamos ser mais reverentes. Isso deve estremecer nossas pernas, nossos corações. Deus está tratando conosco. Igreja, vigio espiritual. Vigio espiritual. É hora de vigiar nossas lamparinas. O dia do Senhor virá. Mas vamos para casa agora pensando nisso. Até quando essa frase vai ficar no verbo futuro? Verbo futuro, virá. Será que toda data não chega? Porventura já não podemos ouvir o tropel das cavalarias do Rei dos Reis descendo e dizendo: o dia já chegou? Esse virá, será que não chegaria uma data que ele viria mesmo de fato? Que aconteceria esse virá? Ou vamos ficar esperando esse virá mais na frente? Eu não quero colocar medo em ninguém, eu quero só dar uma beliscada para nós acordarmos, porque eu estou preocupado. As pessoas estão mais preocupadas do que os homens falam do que o que a Bíblia fala. Preocupada, a igreja primitiva não tinha essas preocupações, matava, eles continuavam crendo, reunindo. Não estou mandando ninguém vir de qualquer jeito, não. Estou só lembrando para nós preocupar mais com o que a Bíblia diz, que infelizmente estamos preocupados mais com o que o homem diz. Pastor Samuel, faz o encerramento. Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus por essas palavras que nós ouvimos nesta noite. Enviamos a nossa saudação, nosso abraço a todos que nos acompanhou nesta noite, através das conexões pela internet, nos Estados Unidos, na Califórnia, Luzia Coelho, na Bahia, em Itabuna,
Cláudio e família, Charlton Silva, Lilian Nete, Maria Eduarda e Mateus. Em Salvador, Sandro Rocha e família, Rita Vieira, Tatiana Cruz e Michael. Em Monte Alto, Milton e Creuza. Em Caetité, Maria e família. Em Maracás, Osvaldo e família. Em Guanambi, Laudelina. Em Brejinho das Amentistas, Creuza e família, Maria e Lenice. No Distrito Federal, em Águas Claras, Fátima Silva, Josué Cardoso e família, Ruth Cardoso e Valdemir e Robério Santos. Em Brasília, Valdeir Almeida, Mateus Barbosa, Aira Ramos, Raíssa, Brígida, Noemi e Eliseu Souza. Em Braslândia, Divino Pires e família, Márcia e família. Em Ceilândia, Eupídio e família, Valdinei e família, Leonardo Leite, José Orneide e família, Inaldo e família e Jefferson e família. No DVO, Tiago Clementino e família, Hudson Júnior e Valci, Isabela e Rebeca. No Gama, João dos Santos e família, Brenda, Nilde e José, Tânia Simplício, Poliana e Otávio, Geraldo Borba, Érico Camimura e família, Karine e Ana Clara, Paulo Henrique, Ruth, Gabriela e Beatriz, Bete, Davi e Edneia Costa, Pedro Vasconcelos e família, Anésio, Irani e família. No Recanto das Emas, Walter Melo e família, Josina e família e Socorro Marques e família. Em São Sebastião, Edson e Lucília. Em Santa Maria, Luiz José e família, Paulo Sabino, Lívia Alves, Joana Feliciano, Lindete e Rebeca, Antônio Carlos e família, Reginaldo Borges e família. Em Taguatinga, Emanuel e família, Egilson Walter e família, Renier, Isaac e família, Glauter e família, Ana Késia e Gabriela, José Carlos e família. No Itapuã, André Magalhães, Valdênia e Anderson, também Suzana e Talita. No Riacho Fundo, Milta e Rubem, José Correia e família, Maria e Suzana, Martins e família, e Glauco e família. Em Planaltina, João Batista. No Espírito Santo, em Vitória, Vanessa Duarte. Em Vila Velha, Wagner e família. Em Goiás, na Cidade Ocidental, Maria Auxiliadora, Wesley Carvalho, Wilkerson e Sabrina, Douglas e Ana, Warley e Thaís, Jairo e família, e Aparecida Fogaça. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde família. Em Hidrolina, Maria Alves. Em Acreúna, Emílio Cunde e família. Em Iaciara Coraci, no Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim Gá, Adriana Félix e família. Adriele Cavalcante e família. Vilmar e família. Márcia Dourado e família. Tim e família. Magali Dourado e família. Dalvirene e filhos. Damião Cassiano e família. Cassiano e Verlene. Bruno Fogaça e família. João Leite e Augustinha. Marcos Roberto e família. Eduardo Calil e família. Danilo e família. Zeferino e Iara. Delma, Avane e família. José Ricardo e família. Sara Cavalcante e família. Samuel Braga e Daiane. Manuel Camelo e família. Wesley e Pedro. Maria do Socorro. Alexandre e Marília. Aline Magalhães. José Cassiano e família. Sueli e família. Meiriane e família. Adriana, Cida, Ana Júlia e Lucas. Rosa e família. Varqueline e família. Vinícius, Isaac e família. Ercília, Israel e família. Francisco Gonçalves e família. Tiago, Alusca e Ezequiel. E Reinaldo e família. No Jardim Zuleika, Eliane Fontelli e família. Também Stephanie e Leonardo. Em Lusiânia, José Neto e Josefa. Lúzio e família. Marta, Samira e Larissa. Virgílio e família. Maria Olímpia. Mazarelo e família. Elma Bessa e Patrocínio e família.
no Novo Gama, Cida e filhos, Launeir, Lloyd e Michael, Lavino e Luzia, Israel e família, Kleber Coutrin e família, José Inácio e família, Milton César e família, Sheila Regina, Artemísia e filhas, Warlon e família, Elson e família, Antônia, Eber e família, Joel e família, Lucas, Elane e filhos, Marlene e família, Antenor e Nilza, Euri, Maria Eugênia e Luzia Eugênia, também Clóvis e família. Em Planaltina, Crenilson e Maria. Em São Miguel do Araguaia, Arlindo Fernandes, também Palmeirinda Pinheiro. Em Valparaíso, Patrícia Camelo e família, Ana Maísa, Wanda e Lucas, Conceição, Kellen Borba e filhas, Cláudia, Rebeca e Esté, Neves e família, Edno e família, Elaine e Natane, Késia Gomes e filhos, Sandra Magalhães e família, Edileuza e Sara, Edmilson e João Vitor, Elinéia, Leandro Pires e família, Itamar e família, Aurelina Maria, João Marcos e família, Arlinda Neres, Pedro Lucas e família, Abdias e Eliane, Cássia e filhos, Osana, Júnior e Amanda, Cida Campos e família, William Monteiro e família, Paulo e Angélica, Manuel Lima, Lucelene e Samara e Joana Feliciano. Em Águas Lindas, Geralda Dias. Em Morrinhos, Cléris. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. Em Minas Sul, Maiara e Bruno. No Mato Grosso do Sul, em Dourados, Genesia Teovina. Também Marli Chagas. Em Minas Gerais, em Teoflotone, Milza e família, Walter. Em Periperi, Fernanda, Nó e família, Pastor Edson Honório e família, Eliésio Fernandes e família, Luiz Siqueira e família, Nívia e Noêmia Lisboa, Valdivino e família, Wagner e família, no Riacho Novo, Isabel e família, Cláudio e família, Maria, Beto e Samuel, Adalício e família. Em Montalvânia, Esther Farias e Glória Alves. Em Uberlândia, Jonas Rosa e Sâmua e família. Em Formiga, Dagmar Vilela. No Pará, em Água Azul do Norte, Vitória Nascimento. Em Parauapebas, Tatiane Marinelli, Neiva Marinelli e família. No Paraná, em Marialva Dirce Rodrigues, em Maringá, Olívia Leal, em Foz do Iguaçu, Egberto e família, em Cambé, Marinalva, em Londrina, Ivani Gonçalves, no Piauí, em Teresina, Ivan Nascimento e Leidiane Santos, no Rio de Janeiro, em Paraty, Joadir Pereira, em São Paulo, em Araçatuba, Fumil e Neuza Camimura, em Rubiácia, Aparecido Ferreira e Orminda, também Ruth Medrado, em São Miguel, José Ferreira e família, em Vargem Grande do Sul, Marcela Tomé, em Ribeirão Preto, Joel Carlos e João, em Mogi Guaçu, José Carlos, em São Paulo, Aida e Raquel, José Braz e Rose, Jonas Roberto e família, Jonas Aguiar, Creuza Real, Lucinéia Vieiro e Caroline Vieiro. Em Serrana, Josué e família, em Itapira, Heitor e família, em Guararapes, Edna, Heloísa, Tatá e Cido. Aproximadamente 1.550 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a cada irmão, a cada irmã. Aqui é João Batista de Farias. Em tempo agradeço a Deus e as orações da igreja a meu favor. Estou recuperando para a glória de Deus e me cuidando através de exames. Deus abençoe o pastor e a igreja pelas orações. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por este culto
e em favor também desses nomes que foram enviados até aqui. Nós vamos orar por Enzo, está com febre, também Emivânia Monteiro e família, João dos Santos está com coronavírus e Frederico com câncer no pescoço. Se você tem uma necessidade e não enviou o seu nome por escrito, mas quer fazer conhecido diante de Deus... Não é o nosso João dos Santos não, né? Não, né? Amigo Monjairo, né? O irmão João. Tá. Se você tem uma necessidade e quer fazer conhecido diante de Deus, levante uma de suas mãos. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós neste dia, por cada palavra que foi falada nesta noite, aonde cremos, Pai, que isto é a voz de Deus para nós nesses últimos dias, Pai. Ó Deus, isto não é o homem, Pai, mas é o Espírito Santo, cuidando do teu povo, cuidando da tua igreja, cuidando dos teus filhos, Pai, nos alertando, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estarmos, ó Pai, atentos para o que está para acontecer, Pai. Pedimos ao Senhor em favor desses nomes que foram citados, Pai. Precisam do Senhor, Senhor, tem necessidade de Ti, estão enfermos, Pai, mas nós cremos na restauração, nós cremos no poder divino, que o Senhor ainda, Pai, existe sangue no propiciatório, em favor de cada um de nós, para nos dar saúde, Pai, para nos dar, ó Pai, as bênçãos do céu, e nos estabelecer diante da Tua palavra, Senhor. Tira todos os sintomas de doença, Pai, que o diabo possa ser repreendido nesta hora, Senhor, e que cada um de Teus filhos possa gozar da saúde, da libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Jesus, amém, Senhor. Eu sinto fazer uma oração especial para os filhos de Deus, principalmente o povo que me tem como seu pastor. Deus eterno, livra nosso povo do coronavírus. Está escrito lá em Ezequiel capítulo 9, verso 4, que aqueles que têm o sinal de Deus em suas testas, o anjo destruidor não tocaria. O sinal é a palavra, na testa é a mente, nós ouvimos e cremos na mente e com o coração. Senhor, livra meus irmãos, não só aqui em Brasília, mas pelo mundo afora, dessa praga, Pai. O Senhor nos livra da praga da mortandade, Salmo 91. Proteja nosso povo desse vírus maligno. Eu não sei como ele começou a existir, se foi fabricado por homens ou foi algo assim, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor não deixe nenhum desses vírus atingir nenhum de meus irmãos, Pai. É a oração que eu faço com a minha alma, pela igreja do Deus vivo, que está na terra. Protegei-a com a Tua palavra, com o Teu sinal, com o Teu sangue, pelo Teu anjo protetor. Põe um anjo para proteger meus anciãos, meus jovens, minhas crianças, minhas famílias. Põe o anjo para protegê-lo, como o Senhor pôs lá no Egito, para protegê-los do anjo destruidor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuida, Pai, dos nossos governantes, para não extrapolar em suas leis, em seus decretos. Cuide de nossos governantes para não extrapolar em seus decretos, porque senão será pior do que ficar na rua. Deus guarda, cuida, até que entre o último eleito, Pai. Pedimos essa bênção a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém.